Quase todo mundo hoje em dia está nas redes sociais, né? Faz parte do nosso dia a dia. Mas e quando esse uso passa dos limites? Hoje, a gente vai mergulhar num lado que pouca gente para pensar: a sobrecarga das redes e, principalmente, os riscos legais que se escondem por trás de cada tela que a gente rola. E para começar, fica aqui uma pergunta bem direta. Quando a gente passa horas e horas rolando o feed, quem é que está no comando de verdade? Somos nós mesmos ou são os algoritmos que foram desenhados justamente para prender a nossa atenção? Essa dúvida é o ponto de partida de toda essa nossa conversa. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número: 9 horas e 13 minutos. Essa, gente, é a média de tempo que cada pessoa no Brasil passa na internet, por dia. É mais tempo do que muita gente passa dormindo. Com uma imersão digital desse nível, a pergunta que não quer calar é: em que momento o uso vira excesso? Então vamos lá. O que exatamente a gente quer dizer com excesso? O problema aqui não é ter um perfil ou postar uma foto de vez em quando. A questão central, o X da questão, é a perda de controle. É quando o uso deixa de ser uma escolha e vira quase uma compulsão. E como a gente sabe que a coisa passou do ponto? Bom, existem alguns sinais bem claros. Sabe aquela ansiedade que bate quando o celular não está por perto? Ou aquele famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa importante que está acontecendo online? E o mais grave, quando as relações virtuais começam a substituir as conversas cara a cara. É um ciclo com efeitos bem reais. E os primeiros efeitos, eles são internos. Antes de virar um problema social ou até jurídico, o impacto acontece na nossa saúde mental. Vamos entender um pouco como esse hábito está literalmente reprogramando a forma como a gente se sente. E os dados sobre isso são de cair o queixo. Uma pesquisa de 2024 de Matos e Godinho mostrou que 70% das pessoas sentiram angústia por causa da comparação constante e do medo de exclusão nas redes. 70%. É um impacto emocional gigantesco, em massa. E essa angústia toda, ela se manifesta de várias formas. A gente vê o aumento da ansiedade, autoestima lá embaixo, muitas vezes por causa de padrões de vida e beleza que são irreais. E tem até um vício químico nisso. Cada curtida, cada notificação libera dopamina no cérebro. E isso cria um ciclo de recompensa que faz a gente querer voltar para mais, o que acaba prejudicando o nosso sono e criando uma necessidade constante de validação que vem de fora. Mas esse problema não fica só na esfera pessoal, não. O que começa como um hábito individual acaba se espalhando e se transforma num fenômeno social com consequências bem sérias para todo mundo. Um exemplo perfeito disso é o oversharing. Sabe? É aquela cultura de compartilhar tudo, o tempo todo. Isso acabou normalizando uma exposição da vida privada que é enorme. E o problema não é só nos deixar mais vulneráveis, mas também redefinir as fronteiras do que é público e do que é privado para toda uma geração. E o resultado disso? Uma sociedade com mais gente se sentindo sozinha, uma cultura de comparação que gera uma frustração sem fim e fenómenos como a cultura do cancelamento, que na prática muitas vezes viram um linchamento público organizado. Isso sem nem falar na manipulação da opinião pública, que é super facilitada por algoritmos que adoram uma polarização. E é exatamente aqui que a nossa análise chega no ponto mais importante. Diante de todos esses danos, muita gente ainda acha que a internet é um espaço sem regras, uma terra sem lei. Mas olha, isso não podia estar mais longe da verdade. As consequências legais existem e são bem reais. A base para tudo isso está na nossa própria Constituição Federal. O artigo 5º é cristalino. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são protegidas por lei. E a violação desses direitos, seja no mundo online ou offline, gera o dever de indenizar. Esse princípio é, basicamente, a espinha dorsal da proteção digital que a gente tem no Brasil. Isso se traduz no que a lei chama de responsabilidade civil. Falando de um jeito bem simples, os artigos 186 e 927 do Código Civil dizem o seguinte: se alguém causa um dano a outra pessoa, mesmo que seja um dano moral por uma ofensa na internet, essa pessoa tem a obrigação de reparar o dano, de indenizar. Resumindo, um post ofensivo pode sim sair bem caro no tribunal. E a coisa pode ir muito além de uma indenização em dinheiro. Muitas atitudes online são, na verdade, crimes previstos em lei. Por exemplo, golpes com perfis falsos podem ser enquadrados como estelionato. Invadir a conta de alguém é crime. E claro, difamar, caluniar e expor conteúdo íntimo sem permissão também são crimes previstos no nosso Código Penal.
E não são só os usuários que podem ser responsabilizados, não. Uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, o STF, mudou completamente o jogo para as plataformas. Antes, elas só precisavam agir depois de uma ordem judicial. Agora, uma simples notificação de um usuário sobre um conteúdo ilegal já pode gerar responsabilidade para elas. E em casos graves, essa responsabilidade é imediata. Ou seja, a pressão sobre as Big Techs aumentou, e muito. Com tudo isso na mesa, fica uma última dúvida, né? E o tal do anonimato? Muita gente se esconde atrás de perfis falsos achando que nunca vai ser descoberta, acreditando na impunidade. Bom, vamos derrubar esse mito de uma vez por todas. O processo para identificar alguém na internet é, na verdade, bem direto. Funciona assim: a vítima faz uma denúncia, um juiz dá uma ordem para a plataforma entregar os dados de acesso daquela conta, como o endereço de IP, que as empresas são obrigadas por lei a guardar. Com esses dados em mãos, as autoridades conseguem chegar no autor da postagem. Na prática, o anonimato na internet é uma grande ilusão. Então, o ponto principal que fica de tudo isso é o seguinte: a liberdade de expressão é um pilar da nossa democracia, claro, mas ela não é um escudo para cometer agressões. Ela tem limites, e esses limites são justamente os direitos fundamentais das outras pessoas. No mundo digital, essa regra é mais importante do que nunca. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com as leis evoluindo e com as responsabilidades cada vez mais claras, essa balança de poder no mundo digital está sempre mudando. A grande pergunta que permanece é, nas nossas interações diárias, online, quem é que está de fato no controle? O usuário, a plataforma ou o algoritmo?